Doutor Tiago, boa tarde, meu Boa querido. tarde, tudo bem, Prazer, é Renato? um prazer te receber aqui nessa tarde. Também. Pode sentar, por Muito favor. obrigado. E é muito interessante nós conversarmos aqui nessa tarde sobre esse assunto muito pertinente, porque, doutor Tiago, você vem abordar um assunto que muitas pessoas não sabem. Porque as pessoas ficam sempre preocupadas. Eu quero comprar um Shih Tzu. Eu quero comprar um Pitbull. Eu quero comprar um cachorro tal. Mas esquece do principal, que é cuidar da saúde cerebral do pet. Então, gostaria que antes de você já responder, falar qualquer coisa, se apresentasse para todos nós aqui. Perfeito, Renato. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado a todos pelo convite, programa maravilhoso. Espero contribuir de alguma forma para o conhecimento e para a melhoria da saúde do pet de todos, de uma forma geral. Então, só para me apresentar, Renato, Fica à vontade. meu nome é Tiago Vignoli, sou médico veterinário, especialista em neurologia clínica, fiz meu doutorado na neurofisiologia, neurocirurgia, me especializei e hoje eu venho trabalhando então não só com a parte clínica, como também a parte de medicina integrativa, ou seja, o tratamento corpo, mente e espírito. É o todo, sair do convencional e juntar as partes, o conjunto, para um tratamento mais assertivo. É verdade. E, doutor, você está falando algo aqui muito interessante. Assim como muitos tutores, eu tenho um Shih Tzu, né? E a gente fica assim meio avoado, posso dizer assim como vários tutores também, a gente não se preocupa, porque acha que o pet está tranquilão, a gente só vê o pet lambendo, recebendo a gente todas as vezes que a gente está chegando de algum compromisso, e a gente se preocupa mais em dar o quê? Levar para o veterinário para poder dar vacinas, levar para o veterinário para poder fazer troca disso, daquilo, e nas nossas casas trocar as fezes e dar comida. E não esquecemos desse principal. Eu gostaria, já que você, já abrindo, já falando, qual que é o cuidado maior quando se fala de saúde cerebral do pet? É uma pergunta muito importante. Eu também tenho uma Shih Tzu, Maria Joaquina, nome chique mesmo. Maria Joaquina? Maria Joaquina é o nome minha dela. belinha. Então, isso é muito importante. O pessoal pensa só ração, vacina e vermífugo. Só que é um conjunto de coisas a mais que você deve fazer realmente para deixar o seu pet muito mais saudável. O amor também faz parte desse pilar. O cuidado com o animal, a saúde mental dele, os passeios, né? Uma boa alimentação, de preferência uma ração super premium, que tem uma maior qualidade dos nutrientes. Para quê? Para que tenha um melhor efeito antioxidante no sistema nervoso central e periférico. A gente fala de cérebro, mas eu falo também de membros, de todo o comportamento de equilíbrio, de saúde mental, até psicológica. Porque eu vejo que muitos animais sofrem também com alguns distúrbios psicológicos. Animais extremamente ansiosos, animais com depressão, animais com lambedura psicogênica. O que é isso? O animal muitas vezes tem o tamanho do distúrbio psicológico que ele lambe a pata, chega até ficar carne viva, chegar no osso e ele nem sente a dor, para ver o tamanho da patologia. Então, tudo isso, o médico veterinário, principalmente os neurologistas, tem essa aptidão para cuidar, observar mais a fundo e poder cuidar de uma forma muito mais saudável. Corpo, mente e espírito. Espírito. Porque todos nós sabemos que não é nada, o pet, ele é uma pessoa, só falta falar, né? E se ele falasse, ele ia falar tanta coisa, né, doutor? Com certeza, com certeza. Agora, qual que é o sintoma, podemos dizer, você falou algo interessante, não querendo fugir do tema, sobre depressão. Eu já tive pets e um dos pets que eu tive, ele estava, né, tristezinho, bem cabisbaixo, mas nessa situação do cabisbaixo, eu vim descobrir, quando eu levei no veterinário, ele estava com um problema no estômago, com verme. Agora, quando é o caso de depressão, como eu sei distinguir que o pet está passando mal? Porque quando ele está com depressão, ele fica cabisbaixo mesmo, para baixo. E quando ele está passando mal, que tem as vermes, ele também fica com a mesma reação. Como distinguir, eu sei, não fugindo do nosso tema, claro, que o meu pet está com depressão? Tá, isso é muito importante, né? Primeira coisa, o tutor tem que sempre estar atento ao comportamento do seu pet, né? Porque mesmo nessa nossa vida agitada, com bastante trabalho, com cuidados de família, entre outros, é importante observar um ser nosso, um parente dentro de casa, mesmo que seja um animal, né, um bichinho de 4 patas. Então é um parente. Então observar como ele vai se comportar, como é o seu manejo alimentar, se ele está comendo bem, está comendo dentro da sua rotina, como que é o seu manejo sanitário, se ele está urinando adequadamente, se ele está defecando, quantas vezes por dia, se isso tem diminuído ou aumentado, se ele está
se interagindo mais ou interagindo menos, ou se ele está latindo muito, enfim, são detalhes simples, exatamente, que basta muitas vezes o tutor atento observar o seu pet com carinho e ver que alguma coisa está diferente, até a energia fica diferente dele. Então é importante observar, ser um ser humano atento, examinar bem direitinho. Entendi. Agora você, doutor, como neurologista nessa área, quais seriam as outras doenças no sentido de que são apresentadas na rotina diária quando a gente leva o nosso pet até o veterinário? Sim, o que eu tenho observado nas minhas rotinas clínicas, né, um alto índice, não só de prevalência, mas como também incidência, de casos de epilepsia. Muitas vezes os animais chegam em estado assim, de comportamental já diferenciado, o animal também como depressão, eu havia falado, ansiedade e com crises epiléticas. E isso é muito ruim para o animal, ter essa crise. E muitas vezes, mesmo com o uso de medicamentos antipiléticos, os animais muitas vezes continuam tendo as crises. Então, o que eu mais assim, encaro na conduta clínica, na rotina clínica, são animais com epilepsia. Também já vi muitos animais, venho tratando os animais com Alzheimer, chamada síndrome cognitiva canina. Você está brincando? Sério, doutor? Isso não é raro, isso faz parte da minha conduta também, da minha rotina. Os animais muitas vezes trocam seu ciclo claro, escuro, dia, noite. Eles ficam mais ativos à noite, passam a não dormir, ficam andando em círculos, pressionam, em casos mais graves, pressionam a cabeça contra a parede, ficam perdidos. Então tem todo um conjunto que o tutor passa para a gente e dentro de uma anamnese e um exame físico, a gente chega à devida conclusão. Gente, então eu estou até assustado com tudo que o doutor está comentando, porque eu não sabia que o próprio pet tinha Alzheimer. Isso aí eu acho que muitas pessoas não sabem. Não sabem. Então esse do pet ficar rodando em círculo, bater com a cabeça na parede, isso aí não sei se você já reparou, nas redes sociais, vários videozinhos que você vê que o pet fica rodando, ou até mesmo batendo com a cabeça na parede, e o pessoal acha engraçado, olha lá o cachorro, né, rodando. Então não é nem para achar engraçado, a gente tem que se atentar e ver que é uma enfermidade que está no animal, né, e até mesmo o doutor não sabe, e com o neurologista a gente fica sabendo de tudo. Quando a gente deve procurar um neurologista? Fala pra gente, doutor. Olha, na verdade, pelo menos... Até mesmo como exame de rotina. Exatamente. Assim, nós indicamos procurar um clínico geral para exames gerais, exames de rotina, para verificar realmente a saúde como um todo, né? Fazer tanto os exames de sangue quanto os exames de imagem, para que corrobore realmente os devidos resultados. Então, é importante que a partir de determinada idade, como 5 anos, 6 anos, o neurologista já faça parte realmente desse conjunto de rotinas. É lógico que se o pet apresentar problemas antes disso, deve procurar, porque já antes, precocemente, sendo tratado, sendo observado, sendo conduzido por um neurologista, a chance dele ter menos patologias futuras na idade mais avançada, melhor. Então hoje a gente trata não só com essa remédio-doença, mas dentro de uma integração total. Hoje existem homeopatia, fitoterapia, nutracêuticos, ou seja, nutrientes adequados para que tenha o efeito antioxidante, combata radicais livres, que preserve os neurônios para que eles não morram precocemente. Então, tudo isso, até mesmo ozonioterapia, acupuntura, fisioterapia, olha quantos elementos, quantas coisas a mais que os pets podem ser beneficiados. Então, já fica aqui a dica do Dr. Tiago, passando para todos nós, até mesmo para minha pessoa, que eu tenho pet em casa, que a gente não pode ficar só preocupado de ai, que bonitinho, ai, que bonitinha, né? Passou de uma loja, porque quando a gente vai em shopping, a gente vê várias lojas vendendo pets, dando banho, aquela coisa toda. Não fica só focado em ver que o pet é bonitinho. Você tem que se preocupar também que você está levando uma vida para sua casa. E você tem que cuidar daquela vida assim como você cuida do seu filho dentro da sua casa. Porque o pet não é nada, ele é uma pessoa. Eu trato o meu pet como uma pessoa, ele só não tem boca para falar, mas no latido dele a gente tem o discernimento do que ele está precisando, pedindo. A gente tem um discernimento, né? Quando você chega em casa, viu que o teu pet começou a latir
bateu muito o rabo e está indo em direção da porta porque ele está pedindo para sair, né? Com certeza, muito Para poder se locomover, fazer as necessidades, não é isso? Claro, doutor? Renato. E assim, alguns estudos atuais mostraram que os pets sabem mais da gente do que gente nós mesmo. deles. Porque Verdade. se vocês observar, a todo momento ele fica olhando o tutor. É verdade. Ele acompanha tudo, desde o seu comportamento, as expressões faciais, o timbre de voz, a colocação e a posição dessa voz, e além disso, a energia. Então, a todo momento ele está olhando e observando. Nós não. É verdade. Nós temos uma outra rotina. Então, eles sabem muito da gente e quando a gente fala, vamos passear, na hora a alegria já se estabelece. E isso é uma cura, é um grande tratamento, é o amor. É verdade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor Tiago, sobre medicina integrativa. O que vem a ser medicina integrativa? Qual que é o propósito dela na saúde dos pets? Isso é excelente, esse conceito de medicina integrativa vem tomando cada vez mais corpo na medicina veterinária, na medicina humana também, isso já é muito bem estabelecido. Então, nada mais é do que uma integração, é uma junção de medicinas complementares para que nós possamos sair desse conjunto já muito bem estabelecido que é alopatia, tratamento de doença, remédio, doença. Então essa medicina integrativa trata o corpo, a mente e espírito, ou seja, o todo. Então nós temos que ter um olhar um pouco mais diferenciado para o pet. Entendemos que muitas vezes alguns distúrbios psicológicos podem se somatizar e gerar as doenças no corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas. Okay. Tá? Então, dentre elas, mas quais são? Como eu já falei, homeopatia, fitoterapia, nutracêuticos, ozonioterapia, acupuntura, fisioterapia, magnetoterapia, tudo isso hoje veio para tomar corpo mesmo e para realmente beneficiar os nossos amigos pets. Uau, poderoso tudo isso que o doutor Tiago está passando aqui para a gente. Agora, só uma observação, doutor. Eu acredito que é uma curiosidade minha, eu sempre tive vontade de perguntar isso. E você falou a respeito do pet, ele troca o dia pela noite, alguns, não vamos generalizar que sejam todos. Troca o dia pela noite, a noite pelo dia. Eles enxergam tudo preto e branco, enxerga tudo colorido que nem a gente. Eu acredito que você que está em casa aí está curioso para saber. E aí, o pet enxerga tudo preto e branco, enxerga colorido, ele de madrugada, são duas perguntas em uma. Ele de madrugada vê vulto, não vê vulto, porque tem muito pet que começa a latir para a porta. E quando você acorda, você não vê que não passou ninguém. Você consegue ter esse discernimento, explicar para a gente, mediante esses anos de profissão que você tem? Claro, claro. Assim, a gente sabe que a camada de cor que eles têm é uma camada de cor diferenciada do que os seres humanos. Então, eles enxergam uma camada de cor a menos. Então, eles enxergam, sim, cores. E muitos deles têm uma capacidade muito maior de ter uma sensibilidade quanto aos seus sentidos. Então, são animais que escutam muito mais que a gente, eles veem melhor que a gente, eles cheiram faro fino, que nós chamamos. Então, são sentidos muito mais aguçados. Exemplo, por que o cão, antes de deitar, ele gira em torno do corpo? Uma das explicações, isso é um instinto ainda primitivo, que veio do lobo, porque na floresta ele roda para saber a direção do vento. Então ele deita sempre com o focinho para frente de onde está vindo o vento, para sentir, porventura, o cheiro do inimigo vindo de frente. E coloca a orelha para trás para ver o barulho do inimigo vindo de costas. Ou seja, uma visão... Ele faz assim, no caso? A orelha dele é assim... Aí ele faz assim? Ele coloca para trás para ouvir o inimigo que está vindo atrás dele. De trás e o cheiro do inimigo que está vindo pela frente. Ou seja, quase que uma visão 360 graus. 360 graus. Então eles são muito ligados à natureza. Exemplos também, quando tem algum desastre, tsunami, terremotos, muitas vezes vocês veem aves migratórias saindo em direção ao epicentro do local. Então, eles são seres que estão completamente ligados à natureza. É isso que nós precisamos voltar a ter, se ligarmos mais às coisas da natureza, aos sentimentos, para que a gente observe melhor e possa caminhar melhor. Uau, rapaz, olha, eu estou com gratidão de você ter vindo aqui, doutor, porque eu estou absorvendo todas essas informações, eu acredito que todos que estão em casa também estão absorvendo todas essas informações. Você falou algo interessante, lá no aeroporto de Guarulhos e o aeroporto do Galeão, que são os dois maiores aeroportos internacionais daqui do Brasil,
principalmente daqui de Guarulhos, que é a maior metrópole, né? Se não me engano, acho que só perde para Nova York e Tóquio. E nós vemos que os cães, eu esqueci agora o nome da raça do cão, que são usados pela Polícia Federal. Os pastores. Pastor alemão, não é Pastor isso? alemão. Que são usados para poder... E ele sente mesmo e consegue detectar a droga. É inacreditável isso, doutor. O poder olfativo deles é muito maior que o nosso. Eles têm muito mais neurônios periféricos de sensibilidade olfativa do que nós. Então eles conseguem cheirar muito mais do que nós em uma distância maior e com uma precisão melhor. Isso é muito importante, muito bom para eles. E por mais que o próprio policial venha fazer revista, né, revistou, não achou, mas se botar um cão farejador, eles vão encontrar ali a droga. E também quando tem esses desastres, essas tragédias de prédios, né, com prédios, casas, seja qual for o estabelecimento, quando desaba, eles conseguem detectar aonde tem uma vida que esteja viva ali no local. Inacreditável isso, né? Para mim, de racional não tem nada. É bem racional e bem inteligente. Eles utilizam a mais alguns sentidos do que nós, seres humanos. E os tratamentos que são usados com os pets, doutor? Gostaria que você respondesse para a gente. Os tratamentos que são usados com os pets são diferentes dos tratamentos que nós, seres humanos, usamos ou é iguais? Explica um pouquinho para a gente. Excelente. Basicamente é o mesmo, tá? Com algumas particularidades. A gente sabe que determinadas raças não podem fazer uso de determinados medicamentos, tem que tomar bastante cuidado devido à sua sensibilidade. Mas a base farmacológica, a base terapêutica é a mesma, tá? O que diferencia realmente é a exposição farmacológica, ou seja, quantas vezes que nós iremos administrar, a sua dose e o tempo de administração. Aí algumas particularidades mesmo de cada raça e espécie. Entendi. Há quanto tempo que você está na profissão? 18 anos. 18 anos. Você tem clínica onde? Eu fico no Brooklyn. No Brooklyn. E atendo no Paraíso, Brooklyn, Moema. Eu faço bastante atendimento em diversos lugares naquela região. Mas aí você atende toda São Paulo? Toda São Paulo. Toda São Paulo. Isso. Doutor, uma pergunta nesses 18 anos. Eu acredito que o que eu vou perguntar, com certeza o tutor já fez. Já aconteceu de chegar na tua clínica ou não chegar na tua clínica, ou então você está em algum estabelecimento, algum local familiar, de amigos, e a pessoa falar assim para você: doutor, você acredita que eu peguei um remédio meu genérico e dei para o meu pet? Já pegou um caso desse? Ah, muitos, muitos. E aí, piorou, melhorou? O que esse tutor falou? Então, eu já peguei casos de... E que tipo de remédio você podia falar? Perfeito, claro. Eu já peguei casos de intoxicação, eu já peguei casos de sobredose. Ah, mas o meu filho toma 1 grama de dipirona. De repente, essa não é a dose do seu pet. Gatos, principalmente os felinos, são muito sensíveis a determinados fármacos. Então, por exemplo, tem que tomar bastante cuidado com dipirona para gato, tá? Porque ele não metaboliza adequadamente no fígado, podendo a sua dose terapêutica, a dose de literatura, se tornar uma dose tóxica. Mesma coisa o paracetamol, mesma coisa a ivermectina para os colis, para aqueles cães que têm um focinho maior. Sim. Então, são tóxicos. Então, tem que tomar bastante cuidado. Ácido salicílico eu não posso dar para um animal, porque eu posso causar o quê? Faz isso, doutor. Faz, é normal, muito. Casos de gastroenterite hemorrágica. Ou seja, por uma sobredose farmacológica, uma sobredose de um anti-inflamatório. Então isso tem que tomar bastante cuidado, sempre com uma orientação adequada do seu médico veterinário, procurando ter uma consulta, ter uma orientação. Por quê? Por causa da sensibilidade. Sim. Sujeito o animal ser internado e sujeito vir a óbito por uma medicação mal administrada. Isso que eu te perguntar agora. Você falou que o pet, no caso, pode vir a se internar e agora você, finalizando, ele pode vir a óbito mediante uma medicação dada errada para o tutor? Exatamente, exatamente. Uau. Isso é complicadíssimo. Já peguei alguns casos na qual a gente tem que estar até com carvão ativado para tentar chupar, absorver. O que vem carvão ativado? Carvão ativado é carvão, o próprio carvão ativado mesmo, feito em comprimido, em solução, na qual a gente tem que administrar muitas vezes para absorver aquele excesso de medicamento em estômago, intestino, para que não caia na circulação. Muitas vezes tem que fazer uso de antitóxicos, medicamentos específicos para o fígado, para auxiliar o fígado a metabolizar e poder excretar melhor esse fármaco em excesso. Então é todo um manejo que nós temos na clínica intensiva para que o animal saia daquele estado de intoxicação.
e possa sobreviver, porque esse é o objetivo principal, tá? Entendi. Falando ainda sobre medicação, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o óleo do cannabis, que é muito famoso aqui no nosso país. Fala um pouquinho para a gente sobre. Sim, essa é uma ótima pergunta, está em pauta. Hoje na medicina humana nós temos observado realmente o uso terapêutico, adequado, científico desse óleo sagrado, esse óleo que é extraído realmente da flor e não da folha, na qual certas pessoas fazem uso indiscriminado, na qual grava toda aquela energia ruim. Então, não estou falando disso, eu estou falando do fruto patenocárpico, ou seja, da flor, que é extraído um óleo, e esse óleo científico, divino, é utilizado realmente para complementar as nossas condutas, principalmente na minha área, na área de neurologia. Casos de pacientes que são refratários à terapia medicamentosa quando tem epilepsia. Então você entra com às vezes 1, 2, 3, 4 medicamentos e o paciente continua tendo a crise. A hora que entra com óleo, na hora, esse tende a fazer um efeito de inibir as áreas responsivas pela crise epilética. Caramba. Então, além de ter o CBD, o famoso CBD e o THC, ele tem outros componentes muito importantes que têm um efeito antioxidante no sistema nervoso central, na qual nós falamos na farmacologia que tem efeito multipotente, plurimodal, ou seja, pode atuar inibindo dor, inflamação, tirando ansiedade, tirando epilepsia, melhorando todo o fluxo cerebral. Então, existem pouquíssimas coisas na natureza que tem essa ação multifacetada. Mas aí, só para nós finalizarmos, esse óleo de cannabis, ele é usado com indicação de um médico veterinário, neurologista, assim como você, né? Sem sombra de dúvidas. A pessoa não pode chegar, exemplo, eu tenho estou dando um exemplo, tá? Eu tenho um amigo e que esse amigo recebeu a receita em casa direitinho que o médico veterinário deu sobre o óleo de cannabis. Aí eu vou chegar, fulano, você pode passar para mim também, que aí eu vou botar no meu pet. Isso não pode acontecer, né, doutor? De maneira nenhuma. De jeito nenhum, isso que fique claro aqui. Nós veterinários receitamos apenas para os pets, quando necessário, tá? Dentro de uma proporção, dentro de uma concentração certa, para que o animal tenha uma melhor qualidade de vida, com menos ansiedade, com menos dor, com menos inflamação, sem epilepsia, evitando o quê? As principais doenças neurodegenerativas, com o uso desse óleo. Então, que fique aqui a mensagem, mas que de uma forma boa, adequada, dentro da ciência, porque existem vários estudos científicos comprovando os benefícios desse óleo. Então, utilizado de uma forma correta, os pets eles só se beneficiam. Inclusive aquela lambedura psicogênica que eu havia falado, aquele distúrbio psicológico logo aqui no começo dessa entrevista, os pets eles se beneficiam com o uso desse óleo, porque ficam menos ansiosos e param de ter essa lambedura, param de ter outros distúrbios e outras psicopatias, não somatizando mais no seu corpo. Gente, cara, eu estou muito edificado com todas essas informações, doutor. Que maravilha de entrevista, que maravilha de pauta. Eu estou muito edificado com todas essas informações que você nos proporcionou, nos trouxe aqui nessa tarde. E você que está em casa aí, você está edificado também com todas essas informações? Você que tem pet, você vai procurar, principalmente você que é daqui de São Paulo, tem pet, quer saber mais informações de como tratar aí da saúde cerebral do seu pet? Ó, tá aqui, ó, um especialista há mais de 18 anos, que é o doutor Tiago, que veio trazer para a gente todas essas informações. Doutor, com todo carinho, gostaria que você deixasse contato, Instagram, telefone, fica à vontade. Se quiser deixar também, falar onde que você está atendendo, fica à vontade. Perfeitamente. Horário de atendimento, tá? Perfeito, Renato. Agradeço primeiramente para participar aqui desse programa excelente, esclarecedor, e o objetivo aqui realmente foi trazer algum esclarecimento a mais para o nosso público, para a saúde, não só física, mas também mental dos nossos pets. Então, o meu telefone é 11 94075 8785 e meu Instagram é Thiago Vignoli Neurovet. Tá? E qualquer coisa eu faço atendimento não só no Brooklyn, como também em toda São Paulo, a domicílio. E mais uma vez, muito obrigado, Renato, por essa oportunidade. Eu que agradeço, cara. Recebi e absorvi todas essas informações. Muito obrigado pelo carinho. E fica aqui que a gente vai bater um papo ainda, tá bom? Tá ótimo, obrigado.